Uma propriedade em Itá preserva a história de balseiros que ajudaram a colonizar a região. Aqui, os trabalhadores faziam as balsas e transportavam rio abaixo. Confira agora mais detalhes dessa história em mais uma edição do Lance no Campo. O Recanto dos Balseiros faz parte da história dos trabalhadores que faziam balsas e as transportavam rio abaixo, há 100 anos atrás. Então essa propriedade hoje está praticamente na 5ª geração, né? O João Simon, a Otília, que era minha nona, né? Depois na minha mãe, depois eu, agora minha filha, quer dizer, já temos uma propriedade há longo tempo aqui, tá? Então essa história que a gente conta aqui é uma história de fato de superação. E essa história acontece a partir de 100 anos atrás. Por isso que tudo que a gente vê ali, por exemplo, assim, como é que nós conseguiríamos amarrar essas balsas todas, isso era tudo no processo primitivo, né? Temos cipó para fazer isso. Então não temos espia, não temos arame, não temos sogra, não temos nada. Então tudo que acontece aqui, de fato, é uma história centenária, né? E isso faz com que ela seja mais importante por esse lado. Que de fato a originalidade disso, de fato, é o que a gente mostra aqui. Então esse é o momento, assim, o melhor que eu sempre falo. A originalidade na nossa história aqui, ela é real, é desse jeito que ela aconteceu. Segundo Nilo Celso Brant, atual diretor do museu, para construírem as balsas, os trabalhadores enfrentavam diversas dificuldades. Bem no começo dessa história toda, João Simon faz aquela dita expedição pelo Rio Uruguai. Ele vai ter que descer o Rio Uruguai para imaginar, ele tem que mapear, ele tem que fazer uma expedição para conhecer o Rio Uruguai daqui a São Borja, ou seja, 580 quilômetros. No meio dessa distância toda, nós temos o Salto do Yucumã. O Salto do Yucumã era difícil, era tenebroso, de fato, assim, ele matou até balseiros. Então, de fato, vocês podem imaginar como isso era difícil passar por ele. Então, João Simon se torna, assim, o primeiro prático, de fato, o primeiro conhecedor do Rio Uruguai daqui a São Borja, certo? Bom, retornando dessa história, como é que fariam as balsas? Você tem que, em primeiro lugar, saber o peso de um cedro, saber o peso de uma grápia, saber o peso de um angico. Nilo contextualiza ainda o uso das ferramentas utilizadas pelos balseiros. Bom, aqui nessa mesa, então, a gente tem as ferramentas com as quais eles faziam as balsas. Observa só. Aqui temos os cerotes, certo? Então, temos grandes, tá? Aqui temos a valdora, que eles usavam para farquejar isso. Olha só o tamanho dessa ferramenta, ó. E observa assim, ela está um pouco em desacordo com o cabo, ó. Mas na hora que tu vai utilizar, só deixa virar ela assim, ó, tá? Olha só, o cabo passa aqui, mas a navalha vai passar aqui no intervalo. Isso era para quê? Na hora que o cara estivesse trabalhando com ela, você não vai bater teus dedos na quina da madeira. Há 100 anos atrás, eles tinham ferramentas que de fato evitavam acidentes. Hoje muitas vezes tu tens a CIPA, né? Departamento de Segurança e tal, o atestado médico, os caras ainda se machucam. Naquela época lá quem se machucava e tinha que se curar trabalhando, porque não tinha outra opção. Então tudo, aqui temos o virador, ó. Isso aqui é uma ferramenta que um indivíduo com um virador desse se transforma em 5 pessoas. Ele faz a força equivalente a 5 pessoas. Então tudo que a gente tem aqui, dá para mostrar aqui. Isso daqui, ó, era a ferramenta para fazer as tabuinhas para os telhados. Pegava um tolete de madeira, segurava aqui, dava um corte, mais outro, mais outro, mais outro. Quer dizer, isso aqui era para fazer o telhado das casas, certo? Então tudo que a gente mostra aqui, temos história. Esse daqui, ó, é o lampião. Esse liquinho aqui, eu creio que ele deve ter ido umas 50 vezes para a Argentina. Observa só, ele era top de linha porque aqui temos o pistão, ó. Chegando no obstáculo do rio Uruguai, descendo o rio abaixo, um indivíduo vai lá e pressiona combustível nele. Automaticamente aumenta a luminosidade. Então, quando eles precisavam enxergar mais à noite, esse era o top de linha deles, tá?
Aqui nós temos, por exemplo, essa broca aqui, ó. Isso daqui eles faziam os furos nas toras para fincar aqueles tarugos, para as toras não escaparem das prensas das amaras deles. Um ferro desses era importante. Aqui nós temos para fazer as gamelas, para fazer os caicos, as canoas deles, ó. Começava-se com essa, vai para essa e termina com essa. Então essas são as ferramentas de fato utilizadas por eles. Aqui nós temos essas 3 ferramentas, foram as primeiras a construírem as casas aqui. Tá? Isso daqui era para fazer os rachão de madeira, certo? Então os balseiros que faziam as casas de fato utilizavam esse jeito. Isso daqui, ó, é o maio, que eles fincavam as fisgas nas toras, sabe? Então a fisga tem que entrar aquele pouquinho na madeira. Então tudo que a gente mostra aqui, de fato, tem uma explicação importante. Um detalhe interessante, esse facãozinho aqui era que o do seu João Simon. Então esse facão veio há mais de 100 anos para Itá. Então essa ferramenta ainda está aqui, está bem debilitada, mas está aqui, né? Então de fato essa assim uma história muito interessante, que isso aqui vem pelas mãos do meu bisavô, então, para Itá, certo? Enquanto os homens estavam no rio, as mulheres ficavam em solo cuidando dos filhos e das terras, dando assim continuidade na agricultura familiar. A mulher, ela fica em casa, vamos dizer, enquanto que o homem vai na extração da madeira. A mulher cuida da propriedade, cuida dos filhos, mantém a segurança, a comida, porque a mulher que plantou abóbora, mamão, feijão, milho, batatinha, vamos dizer, a subsistência da casa. A mulher também planta as coisas, que é o excedente da família dela, para os balseiros levar para comer durante a viagem. Então quando a gente fala dessa história também, estamos falando de fato da agricultura familiar que foi criada 100 anos atrás aqui, né? Então a história, por exemplo, quando a gente fala que quem veio para o mato aqui foi biólogo, que de um jeito ou outro teve que se defender do mato, porque senão teria morrido em muitas situações, né? Eles foram também geográficos, eles foram matemáticos, eles foram químicos, né? Todas as nossas nonas, quando faz o pão crescer a partir de uma batatinha, ela não é doutora em química, né? Então, mas veja bem, tudo isso era interessante. Nilo comenta também sobre as homenagens em que o museu que guarda a história dos balseiros recebeu no decorrer desses anos. Uma delas aconteceu no dia 25 de novembro de 2019, quando receberam uma comenda do Legislativo catarinense, que é uma honraria muito grande. Para nós, de fato, foi uma honraria muito grande, assim, para os balseiros do Uruguai. Para mim não é tanto, porque vamos dizer assim, eu apenas estou contando a história, mas quem desceu o rio, quem remou lá no salto do Yucumã, quem fez força em cima da água, esse cara de fato tem que se sentir honrado, né? Então foi a maior homenagem que nós recebemos. Então, de fato, assim, a história de Itá, a história dos balseiros, não só de Itá, da bacia do Uruguai, ela é uma história assim muito gratificante nos dias de hoje. Que esses caras que lá atrás, que trabalharam, que fizeram do nada, fizeram tudo, graças a esse esforço deles lá, que nós hoje temos essa qualidade de vida aqui. Quem visita o Recanto dos Balseiros não vai embora sem levar junto o remédio dos balseiros, uma cachaça com uma história única. Em 1928, o Teodoro Schreiber traz a primeira prensa de cana para Itá. Bom, trazendo a prensa de cana a partir de 28, nós já temos derivados da cana. Mas em 29 vem um destaque interessante, que casou a história das cachaças com os balseiros também. Em 29 vem o alambique. As equipes balseiras que desciam o rio, eles sofriam muito frio nessa descida, porque o rio Uruguai levava ao encontro do frio, ao encontro do polar. Descendo o rio toda noite que eles descem mais, eles sentem mais frio e eles sofrem mais. Então quando eles voltavam até 28, eles têm tosse, eles têm gripe, eles têm resfriado, vamos dizer, tudo que o pulmão poderia carregar, ele estava carregado. Então eles levavam uns 10, 15, 20 dias para seu total restabelecimento das forças deles. A partir de 29, que nós temos cachaça para levar, eles levam cachaça, não para encher a cara, para rebater a friagem da noite. O que significa isso? Aquecia o metabolismo do corpo humano. Isso eles precisavam. E quando eles voltaram da primeira viagem que eles levaram cachaça, eles voltaram tão bem que eles chegam aqui de volta e fazem uma festa aqui. Essa festa, eles dizem, bom, agora encontramos o que nós precisávamos para rebater aquela friagem da noite. Então, eles denominam a cachaça de Itá, em 1929, o remédio dos balseiros, certo? Então, essa cachaça, de fato, cria uma cultura aqui em Itá. Por isso que a nossa geração, a migração, quando vem do Rio Grande para cá, nós não tivemos o costume lá no Rio Grande de estar tomando cachaça, porque lá tinha as geadas e matava as canas, quer dizer, aqui na beira do Rio Uruguai não era assim, a cana cresce fácil. Então,
tornou-se uma cultura também aqui em Itá. E não só em Itá, em toda a região. Quem é que hoje não toma uma cachaça antes do almoço, antes da janta? Então tudo isso é importante. Por exemplo, a primeira parteira que veio trabalhar em Itá, veja bem, ela era enfermeira no Hospital de Santa Casa em Porto Alegre em 1925. Eles casam em Porto Alegre e vêm para Itá. Bom, mas eles chegam aqui no mato, não temos enfermeira, não temos médico, não temos nada. Temos um sertão aqui a ser desbravado. Essa mulher, com o conhecimento que ela tinha de Porto Alegre, ela se torna a nossa parteira aqui. Ela pega uma gamelinha, derrama uma cachaça, pega 1 litro de cachaça, uma garrafa de cachaça, derrama na borda da gamela, e essa cachaça tem que entrar para dentro da gamela para ficar de depósito dentro da água, e o resto ela põe na água. Então toda a criatura que essa mulher puxou para o mundo aqui em Itá, passou por esse processo de desinfecção. E hoje, tanto se fala em álcool gel 50, veja bem, o que essa mulher tinha na mão há 100 anos atrás, hoje é usado. O conhecimento que ela trouxe de Porto Alegre para cá foi fundamental aqui. Então, além de tudo, vamos dizer, agora dia 3 de dezembro, ela vai fazer 63 anos que ela puxou eu também, né? Então eu estou ali, ó, estou um pouco gordinho, né? Mas estou normal, né? Quer dizer, a cabeça um pouco fora das bolinhas, mas estou ali. A cachaça, de fato, foi para nós fundamental. Então a cachaça torna-se para nós também o segundo movimento econômico de Itá. Então não é só para bebedeira, coisa assim, para debater as friagens da noite e tal. Mas a cachaça também foi importante no valor econômico de Itá. Então tudo isso que a gente fala aqui, de fato, são relatos autênticos, né? Assim que aconteceu. O primeiro movimento econômico foi a extração da madeira. Então quem é que não sabe aqui em Itá como é que foi essa história das balsas, certo? E o segundo movimento foi da cachaça. Então a cachaça também foi importantíssimo para nós. Você acabou de acompanhar mais uma edição do quadro Lance no Campo. No próximo domingo tem mais. Até lá!